Bem, estamos aqui com mais uma videoaula, essa videoaula em particular abordando a parte de análise combinatória, tá? E o princípio da contagem, onde tudo começa, na verdade, a linha de raciocínio desse estudo, tá? Matemática combinatória é a parte da matemática que estuda todas as possibilidades da ocorrência de um evento sem precisar de descrever essas possibilidades, tá? Então nós temos aqui, ó, análise combinatória, princípio da contagem, um exemplo bastante tranquilo. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Repetindo, ó, 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Ou seja, nós temos 3 lugares a ser ocupado, tá? E se nós temos 4 atletas, nós sabemos que vai sobrar um. Nós vamos ter 3 atletas só para ocupar essas posições e um deles vai sobrar. Então, a gente vai fazer o cálculo de possibilidade analisando a quantidade de atletas, tá? Um deles pode chegar em primeiro lugar. Então, para ocupar o primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades. Por que eu tenho 4 possibilidades? Porque o atleta número 1, ele pode chegar em primeiro. O atleta número 2 pode chegar em primeiro. O atleta número 3, ele pode chegar em primeiro. E o atleta número 4, ele também pode chegar em primeiro. Por isso daí, eu digo que para ocupar o primeiro lugar, existe 4 possibilidades. Tá? Uma vez que vamos supor que o atleta 2, ele chegou aqui, ó. O atleta 2, ele chegou em primeiro lugar. Eu risco ele do meu conjunto, por quê? Porque ele já chegou em primeiro lugar. Agora sim, eu posso analisar que para ocupar o segundo lugar, eu tenho 3 possibilidades. O atleta 1, ele pode chegar em segundo lugar. O 3, ele pode chegar em segundo lugar. E o 4, ele pode chegar em segundo lugar. Tá? Então aqui eu tenho, ó, 3 possibilidades para ocupar o segundo lugar. Vamos supor que chega em segundo lugar o atleta número 1. Se ele chegou em segundo lugar, eu tenho que riscar ele do meu conjunto, porque ele já chegou ao final da corrida. Então, para ocupar o terceiro lugar, eu tenho 2 possibilidades. Por quê? Para ocupar esse terceiro lugar aqui, eu tenho o atleta número 3 e tenho o atleta número 4. Tá? Então eu tenho 2 possibilidades para ocupar, tá? Esse terceiro lugar. Pode ser o 3 ou 4. Vamos supor que chegou o atleta número 4, encerrado no desclassificado. Então, na matemática combinatória, pelo princípio da contagem, o número total de possibilidades vão se multiplicar pelo princípio da contagem. Tá? Então eu vou fazer uma multiplicação, ó, fácil e tranquilo. Ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 possibilidades. Certo? É um exemplo bastante tranquilo. É um conteúdo que está sendo abordado já na BNCC para o 8º ano e já é um conteúdo que já aborda o ensino médio, tá? Já há bastante tempo. Espero que esse exemplo seja bastante proveitoso na vida de vocês que estudam essa parte, principalmente para concurso público. Beleza? Que é o princípio da contagem, que é a matemática combinatória. Então vamos lá. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os números 1, 3, 5
e 7. Lembrando que os algarismos distintos são os números diferentes. Tá? Então, ó, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os números 1, 3, 5 e 7. Então, o número ele tem uma identidade, ele tem número. Pode ser o 135, 247, ele tem que ter 3 números, tá? Ou seja, ele tem que ter 3 algarismos. Então, vamos lá. O número a ser formado, ele tem que ter 3 dígitos, ou seja, ele tem que ter 3 algarismos, tá? Serão formados com esse conjunto aqui, ó. Serão formados com os números 1, 3, 5 e 7. Então vamos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro número. Esse aqui o segundo número e esse o terceiro número. Esse número, para ser formado um número com 3 algarismos, para ocupar esse primeiro número aqui, eu tenho 4 possibilidades. Essas 4 possibilidades, por quê? Porque aqui, tá, nesse primeiro número, pode ser ocupado pelo número 1, pelo número 3, pelo número 5 e pelo número 7. Então eu tenho 4 possibilidades. Uma vez que eu escolho para ocupar esse primeiro número, o 7, eu tenho que riscar ele do meu conjunto. Mas por que eu risco, tá? Nesse caso aqui, sabendo que é distinto, eu risco ele do meu conjunto, porque ele não pode se repetir. Esses números formados distintos, porque ele não pode se repetir, tá? Não pode repeti-los. Então eu risquei do meu conjunto. Uma vez que eu escolher esse número aqui, eu não posso repetir ele de novo, tá? Então, para ocupar o segundo algarismo, eu não tenho mais 4 possibilidades. Eu tenho apenas 3 possibilidades, o 1, 3 e o 5. Eu posso escolher qualquer um desses números aqui. Vamos supor que eu escolha o número 1. Escolhi o número 1. Tá? Então, eu tenho que riscar ele do meu conjunto, porque eu não posso escolher ele de novo. Por quê? Porque é distinto, é diferente. Então, não posso repeti-los. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades para escolher o segundo algarismo, tá? E para o terceiro algarismo eu tenho 2 possibilidades. Por que 2 possibilidades? Porque eu só tenho 3 e o 5. Um dos dois eu posso escolher. Vamos supor que eu escolho o número 3, que está aqui, e risquei do meu conjunto. Então, novamente, eu tenho pelo princípio da contagem, todas as possibilidades elas se multiplicam. Então, o número total de possibilidades vai ser 4 vezes 3, 12, tá? 12 vezes 2, 24 possibilidades. Como a gente, na linha de estudo da parte de matemática combinatória, é a parte da matemática que analisa e estuda certas possibilidades sem precisar de descrever o número total de possibilidades, eu posso constatar aqui na dúvida que um desses números formados é 713. Isso é apenas um dos números. Eu poderia ter 731, eu poderia ter 137, eu poderia ter 371, eu poderia ter 317. Tá? Então esse número aqui preto que está destacado acima é apenas uma das possibilidades. Tá? Não são todas. Aqui sim, aqui são todas as possibilidades. Isso aqui é apenas um número, é uma das possibilidades. Então observa aqui nesse exemplo aqui, ó, é distinto, ou seja, não pode se repetir. Agora, observa esse outro exemplo aqui embaixo. Ó. Quantos números de 3 algarismos
iguais, ó, então aqui já são, ó, iguais, não são distintos. Quanto os números de 3 algarismos iguais podem ser formados com os números 1, 3, 5, 7, o mesmo conjunto que tem lá em cima. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o mesmo conjunto, ó, 1, 3, 5 e 7. O mesmo conjunto, como o número formado ele vai ter 3 algarismos, ó, 1, 2, 3 algarismos. Quantas possibilidades, tá? Eu tenho aqui, ó, primeiro número, segundo número e o terceiro número. Quantas possibilidades eu tenho desse conjunto aqui para ocupar o primeiro algarismo? Eu tenho, ó, 4 possibilidades. Eu posso escolher um exemplo, número 3. Escolhi o número 3. Então eu não vou riscar ele do meu conjunto igual eu risquei no exemplo acima. Por quê? Porque eles são iguais, ou seja, eles podem se repetir. Então eu não preciso de riscar do meu conjunto. Agora, para ocupar o segundo algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Eu escolhi o número 3 para ocupar o primeiro algarismo. Para ocupar o meu segundo algarismo, eu tenho 4 possibilidades também. Por quê? Porque eu não risquei. Eu tenho também 4 possibilidades porque não foi tirado do meu conjunto. Eu posso repetir o número 3 aqui também. Por quê? Porque são iguais, pode ser iguais. Então não risquei do meu conjunto. E para o terceiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Eu continuo tendo 4 possibilidades. Posso até escolher o número 1 aqui? Posso. Tá? Então eu tenho 4 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo, porque eu posso repetir, e tenho 4 para o terceiro, que eu também posso repetir. Poderia colocar o número 3 aqui também, sem problema nenhum. Então, a quantidade total de possibilidades para me formar um número de 3 algarismos, eu vou ter 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 possibilidades. Então observa que esses dois exemplos, eles são diferentes. Diferente por quê? Distinto. Quanto os números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 3, 5, 7. Tá? Então, distinto não pode repetir. Segundo exemplo, quantos algarismos de 3 algarismos iguais podem ser formados com os números 1, 3, 5 e 7. Então, eles podem se repetir. O número pode ser, eu posso ter 333, eu posso ter 555, eu posso ter 777, eu posso ter 111, eu posso ter 135, eu posso ter 357. Então, eu tenho que ter 3 números de 3 algarismos, sabendo que um desses números aqui pode ser repetido. Eu posso ter 1, 1 e 1, 111. Eu posso ter 5, 5, 5. Por quê? Porque ele pode se repetir. E eu posso ter também o 331. Certo? Então, isso é uma parte também importante, esse tipo de exercício. É um exercício que considero bastante tranquilo e espero que vocês compreendam essa parte e tenham um bom aproveitamento desses exercícios. Boa sorte aí a todos.